Meu pai conseguia me dar um dinheiro para eu comprar um quadrinho por mês, e os pais desses meus amigos também, a mesma coisa. Então, o que a gente fazia? A gente pegava um quadrinho, eu lia, e a gente trocava. E um terceiro amigo também, então a gente fazia essa... E depois a gente acabava trocando impressões, né, sobre o livro. Então, talvez isso seja a primeira fagulha, assim, do interesse grande por literatura. E a partir do Este é o Lobo, eu comecei a perceber que a minha forma de pensar o livro era o que a gente chama de livro ilustrado. Desse protagonismo da palavra e esse protagonismo da imagem aconteceram ao mesmo tempo. A minha forma de pensar as narrativas acontecia a partir da construção dos conceitos do livro ilustrado. Perfeito. Então, Este é o Lobo, pra mim, ele é o grande, assim, a minha mudança de direção, assim, sabe? Na hora que você me falou, eu me lembrei que quando eu comprei o Lobo, eu li pros meus filhos e falei assim, deixa eu ver o que eles vão ter de reação. O meu filho abriu uma gargalhada maravilhosa, assim, que eu não tava esperando. Eu falei, pô, ele era bem bebê na época. Então foi muito legal ver isso, exatamente essa liberdade que você mencionou de ver qual vai ser a reação da pessoa sem você dar tudo pra ela, né? E o papel do mediador da literatura tá nesse lugar também. Não é dar respostas, né, pra criança. É possibilitar as perguntas, né? Sim. O livro, ele é uma porta que se abre, mas o tempo todo, quem é o protagonista desse movimento é o leitor, porque ele está na frente da porta e ele está fazendo esse movimento de abrir a porta, né? Sim. Olá, eu sou Marcela Levi, sou advogada, sou mãe de gêmeos e tenho um perfil no Instagram chamado Mãe Lê Pra Mim, onde eu reúno os livros que eu leio para meus filhos e eu explico por que a gente gosta dele. E esse é o podcast Conversas em Capítulos, um podcast sobre literatura infantil. Hoje eu tô aqui com um nome muito famoso da literatura infantil, o Alexandre Rampazzo. Muito obrigada por aceitar meu convite para vir aqui conversar com a gente. Então, Alexandre é autor e ilustrador de livros infantis, tem uma longa lista de prêmios que eu não vou saber repetir, vou pedir pra você depois contar pra gente. E tá nesse mundo há muito tempo e realmente é um dos nomes que eu me lembro assim, quando eu comecei a comprar livros para meus filhos, foi um dos nomes primeiros que eu escolhi e entendi que era uma pessoa importante para meus filhos conhecerem. Eu queria começar do começo. Como foi na sua infância? Se você era uma criança leitora, como é que era o ambiente na sua casa? Como que surgiu essa paixão por livros? Conta pra gente. Tá. Obrigado pelo convite. Não sei se mereço tantos louros assim. Com certeza sim. E é sempre bom, né, falar sobre literatura, sobre os livros, né, sobre o pensar na infância um pouco também. E, putz, a minha infância foi uma infância poderosa na diversão, assim. Eu tive uma infância muito feliz. É óbvio, né? Quando a gente pensa nisso, às vezes a memória engana um pouco. Sem e dúvida. Às vezes a gente faz pequenos recortes e às vezes quando você para pra pensar, né, são tão poucos anos, né? Às vezes até quando você pensa, meu melhor amigo, né? Quando eu tinha 12 anos, daí você pensa, você teve aquele amigo dos 12 aos 15 anos, né? Então é um pouco tempo, assim. Mas esse recorte que eu tenho na minha cabeça, né? Foi de uma infância muito abastecida pela criatividade, pelas brincadeiras, pelos amigos de rua. E eu tive uma infância muito não abastada, digamos assim, né? Morei em periferia, morei na Coab, que era um bairro bem periférico de São Paulo, mas isso não impediu de que as coisas fossem construídas de uma forma muito interessante, assim, né? Para eu entender a minha infância, olhando hoje de longe, como ela foi potente nesse sentido, né? Então, assim, muito dentro desse perfil, né, de escolhas também, né, de oportunidades e de prioridades, em casa livros não era muito prioridade, né? A gente tinha algumas outras coisas. Quando eu próximo dos 9 anos, meus pais se separaram, então a minha mãe se viu ali, né, como protagonista, cuidando dos 3 filhos, né? Ela trabalhava fora? Ela já trabalhava, ela trabalhava numa marca de eletrônicos, assim, e ela soldava placas, coisas que hoje o robô faz, né? Sim, provavelmente. Mas só olha que curioso, né? A minha mãe sempre, antes que comece a tocar um violino aqui, né? Todo mundo chorar. A minha mãe, ela era muito interessada pela leitura.
Então, mesmo a gente não tendo muitos livros, né, chegou um momento ali que ela conseguiu fazer uma assinatura de um clube de livros que chamava Círculo do Livro. Que legal. Que é, né, super antigo, assim. E eu acho que uma vez por mês eles mandavam livros, assim, lá para casa, né? Então eu sempre via minha mãe lendo. Mas livros infantis ou não? Livros não, para livros ela, infantis, perfeito. livros, né, prosas adultas, Perfeito. assim. E eu era muito... eu me tornei uma criança muito apaixonada por quadrinhos. Porque eu tinha um primo chamado Carlinhos, que uma vez eu fui na casa desse primo, e ele tinha uma caixa de papelão enorme, cheia de quadrinhos, assim. De personagens que existem até hoje. Eu fiquei muito encantado com aquela coisa do pertencimento, assim, sabe? Da apropriação, né? Daquele volume, daquelas coisas coloridas, assim. Sim. E esse mesmo primo, o Carlinhos, ele fazia tiras com personagens dele. E eu fiquei encantado com aquilo. Que legal. E daí puxando um pouco na memória, assim, talvez eu e meus amigos, talvez a gente acabou fazendo um dos primeiros clubes de leitura de troca de livros. Porque com essa... De livros não, né? De história em quadrinhos, no caso. Porque essa coisa de ter pouca grana que a gente fazia. Meu pai conseguia me dar um dinheiro para comprar quadrinhos por mês, e os pais desses meus amigos também, a mesma coisa. Então, o que a gente fazia? A gente pegava um quadrinho, eu lia, aquele outro, o Marco, né, que é um amigo até hoje, amado, assim, também lia o dele, e a gente trocava. E um terceiro amigo também, então a gente fazia essa... E depois a gente acabava... não resenhando, né, mas trocando impressões, né, sobre o livro. Então, talvez isso seja a primeira fagulha, assim, do interesse grande por literatura, né. Que legal, isso falou dos quadrinhos, né? Também na minha infância, o Gibi da Mônica foi uma coisa muito grande. Sim. E eu converso com pessoas e muita gente fala assim, pô, foi a entrada, né, no mundo de querer ler através de quadrinhos, né? Tem um papel muito importante. Sim. E isso do clube que você falou, muito legal, porque vira uma coisa assim que você tá cuidando daquele gibi para passar pro próximo, né? Vira uma coisa do grupo. E eu acho que tem também esse interesse dessa trocação, né? De ideias, de impressões, né? Porque não é história por si só, né? É o que está sendo contado por trás daquela história, né? Então, é uma coisa que eu costumo falar muito, né? Às vezes não é nem o ponto final, né? Às vezes é a jornada mesmo, né? Sim. É o processo, né? Então, sabendo que eu vou poder comprar, né? Eu sabendo que ia sair aquele gibi naquela semana, que eu ia ler, eu ia passar para o meu amigo e depois a gente ia conversar sobre o assunto. Foi muito enriquecedor. Muito legal. E tem uma coisa também do colecionar, eu acho, né? Que é uma coisa que pega muito. Eu vejo meus filhos assim, gente, é uma coleção, falo, mãe, quando é que a gente vai poder comprar o próximo, né? Exato, fica uma animação pelo ato de colecionar. E daí, paralelo a isso, que daí eu acho que talvez seja um despertar, assim, pelas narrativas, né? Tem a história dos quadrinhos, né? Tem até uma coisa curiosa, assim, né? Porque depois eu comecei a frequentar muito a biblioteca da escola, né? De pegar muito livro, de ler muito livro, e a biblioteca do bairro. Como é importante, né? Ter biblioteca do bairro, assim. E eu lembro até hoje, eu já contei essa história algumas vezes, mas vou repetir aqui para você. Eu peguei um livro que, para mim, na época, era um tijolão, né? O que a gente chama de tijolão, assim, era muito grosso, que era um livro do King Kong. Uau! E eu me apaixonei por aquela história de um jeito que acabei me apropriando mesmo do livro. Então, eu peguei a segunda capa do livro, eu abri ela assim e coloquei: este livro pertence a Alexandre Rampazzo. Maravilhoso. E coloquei na minha pequena prateleira ali de alguns gatos pingados de livro, né? E daí, o passar das semanas, assim, aquele livro olhava para mim, eu olhava para ele, eu falava, pô, esse livro não é meu, né? Daí eu voltei na biblioteca, pensando que ia tomar uma grande bronca, né, da bibliotecária. Ela só olhou ali a fichinha e falou, tá atrasado, viu? E ela nem viu, porque depois eu colei um papel sulfite, assim, onde estava escrito meu nome, né? Perfeito. Então, essa coisa, né, de se apropriar, de ter aquela história para você, né? Eu acho que estava muito dentro de mim, muito forte, assim, sabe? E daí, em paralelo a isso também, a admiração e a paixão por cinema, assim, tinha um seriado que, isso daí era anos 80, assim, né, começo dos anos 80, que no Brasil chamava A Lei da Imaginação, que é o Twilight Zone. Ah, sim, claro, né? Sim.
E eu ficava apaixonado por aquelas histórias, assim. Eu acho que era toda sexta-feira que passava. E eu ficava apaixonado por aquelas histórias, né? Da forma que elas eram contadas, a quantidade de plot twists, né, que existiam naquelas histórias. E então eu comecei a perceber. E daí depois o tempo foi passando, fui gostando muito de música. E daí uma coisa que eu percebi que, assim, eu gostava da música, mas eu gostava das letras das músicas, né? Tanto é que uma conversa entre nós, adolescentes, assim, você prestou atenção na letra dessa música? Que então, muitas vezes você não percebe, né? Você não percebe. Então, assim, fazendo uma leitura hoje mais velha, eu vi que essa minha conexão com as narrativas, né, ela sempre esteve presente, de alguma forma, em todas as mídias, né, de todas as formas, fosse quadrinhos, fosse uma prosa, fosse filme, fosse nas canções, né, que elas, né, as narrativas estão em todos esses lugares, e eu acho que talvez esse tenha sido o começo de tudo, assim, do meu interesse. Muito legal, mas você não, a sua profissão inicialmente não foi essa, né, de produzir livros. Não foi. Você trabalhou no mercado de publicidade, certo? Trabalhei com publicidade. Na verdade, eu comecei a trabalhar muito jovem, né, com 14 anos eu comecei a trabalhar, na época que se podia trabalhar com 14 anos, assim, né. E eu fui trabalhar numa companhia de seguros. Eu era o que chamavam de contínuo, né, que é um office boy interno, assim, né, em outras palavras, grosso modo falando. E quando eu fiz mais ou menos 16 para 17 anos, que é uma idade ingrata para o menino, porque é o período que você está em alistamento militar. E nesse período, pelo menos na época era assim, ninguém te contratava. Porque podia ser chamado. Podia ser chamado, você ia ficar 1 ano com um contrato amarrado na empresa, a empresa ia ficar te pagando, sendo que você estaria prestando serviço para o exército. Mas quando eu fiz 17 anos, me deu uma agonia, assim, e assim, eu trabalhava, né, todos nós em casa trabalhávamos para ajudar em casa mesmo, né, com os recursos e tal, né, a gente praticamente dava todo o salário na mão da minha mãe, assim. E eu virei para minha mãe e falei assim, mãe, eu não aguento mais trabalhar nesse lugar, eu quero trabalhar com as minhas coisas, de fazer desenho, quero trabalhar com desenho e tal. E a minha mãe, né, genial como sempre, assim, generosa como sempre, ela falou, filho, vai e faz. Que legal. E daí eu fui trabalhar numa editora. Olha a importância dos pais aí, né, do pai fala, não, vai ser médico, sei lá, né? Eu fui trabalhar numa editora e, assim, como todo começo é difícil para todo mundo, né? Eu fui trabalhar numa editora muito mais ou menos, assim, que eu fazia anúncios, que era praticamente só lettering, assim. Mas, paralelo a isso, eu tô fazendo muito resumo dessa história toda, pra não... É uma vida, né? É uma então, vida, assim. Daí fui, paralelo com o tempo, fui apresentando portfólio para as editoras, tal, então comecei a fazer algumas capas de livro, comecei a fazer algumas ilustrações, tal, mas no emaranhado dessas coisas todas, né, a Gabriela nasceu, né, que é a minha primeira filha, minha primogênita. E as coisas estavam difíceis, né? A Eva trabalhando, eu trabalhando, uma criança pequena e tal. Falei, eu tenho que trabalhar com alguma coisa que me dê dinheiro, assim, né? O meu marido, quando meus filhos nasceram, meu marido ficou com essa... Poxa, agora eu tenho uma responsabilidade. Acho que tem muita coisa assim do pai, né? Sim. Agora mudou, agora eu sou responsável por esse neném que nasceu. Exato, né? E daí você quer dar tudo, né, pro teu filho, né? Você quer colocar na natação, no balé, no judô, fazer tudo, né? E daí eu acabei, assim, tendo alguma sorte e indo trabalhar para grandes agências de publicidade. Fiquei por volta de 10 anos, alguma coisa assim, trabalhando. Onde você também conta uma história, né? Você conta uma história sobre um produto. Sim. É uma outra perspectiva, né? Porque você tem uma demanda, você tem um pedido, você tem um briefing que você tem que seguir, né? Você tem um cliente que você tem que atender. Você tem um perfil desse cliente que você tem que atender. Tá dentro numa caixa, assim, né? Você tem que criar numa então caixa. Você se sente muito engessado. Então, eu fiquei um bom tempo, né, trabalhando com agência, mas também percebi que tinha um momento que eu tinha que deixar para trás, como se diz, né, dar um salto no escuro, né, porque era o que eu tinha que fazer, porque eu tinha uma segurança de ter um salário que segurava a onda em casa, de ter uma certeza, né, e de repente entrar numa incerteza no mundo da literatura, né? Mas mais ou menos um ano antes de sair da agência, comecei a mandar portfólio, né? Na época a gente mandava portfólio, mandar ilustrações
para algumas editoras e comecei a pegar alguns trabalhos, assim, de literatura, que era mais interessante. Você lembra o primeiro livro que você ilustrou? E em 2018, o primeiro livro que eu ilustrei, eu acho que foi da Editora do Brasil, um livro que chamava Bonequinho de Massa, que era só ilustração, que é só, entre aspas, né? Mas o ilustrador, acho que hoje nem tanto, mas sempre se colocava num papel de prestador de serviço. Perfeito. Né? E teve essa mudança, né? Teve essa mudança do ilustrador ser começado a olhar como coautor de uma obra, né? Então, nessa época, eu fiz a ilustração desse livro, daí fiz de mais 2 ou 3, e eu já estava começando a escrever minhas histórias, né? E daí um editor, que era uma editora que chamava La Russe, na época que existia aqui, tinha em São Paulo, no Brasil, me pediu, tinha feito uma encomenda de um livro para ilustrar. Eu falei assim, olha, eu só ilustro esse livro, o editor é o Sérgio Alves, eu falei, eu só ilustro esse livro se você ler esse texto que eu fiz. Ótimo. E eu lembro que ele leu o texto, e a resposta do sim que ele me deu, que ele ia publicar aquele livro, foi no dia do meu aniversário, que é dia 8 de abril. Um presentão. Foi um presente, assim, daí foi o meu primeiro livro, que foi A Menina que Procurava. E ali eu comecei a assumir esse papel de autor de texto e imagem, né? A partir dele foi mais ou menos o que é o Alexandre. Nesse processo todo, né, de 2008 para cá, aconteceram muitas coisas, né? Sim. Eu sou uma pessoa muito inquieta, assim, às vezes eu acho o meu trabalho que não está o suficiente, né? Perfeito. E quando isso acontece, existem algumas mudanças, assim, de olhares, né? Se você acompanha, assim, se você fizer colocar assim, sei lá, os highlights ao longo desses anos, comparando como evoluiu, por exemplo, sua ilustração, você consegue ver, assim, uma evolução? Sim. E, inclusive conceitual, né? Porque não é uma questão só plástica e estética. Se sua ilustração tá melhor ou pior. Porque às vezes você pega um livro meu, sei lá, de 2010, e você pega um livro meu de 2020, o livro de 2010 é uma ilustração muito melhor acabada, muito mais cuidada e tal, e o livro de 2020 é uma ilustração mais solta, mais... Isso não é porque eu desaprendi a desenhar, né? Talvez mais confiança. É uma questão de processo e é uma questão de conceitos também, né? De você entender como você quer carregar e para onde você quer direcionar a narrativa que você está construindo, né? Esses highlights que você perguntou, eu consigo perceber, mas para mim a mudança, ela não é plástica, ela é conceitual. Perfeito. Né? Então, eu acho que esse divisor de águas, assim, para mim, é a partir de Este é o Lobo. Tá? Que é fantástico. Porque eu acho que A Menina que Procurava e os outros livros que se seguiram depois dele, eu acho que eu tinha uma preocupação com a palavra muito intensa, assim, sabe? Então eu tinha uma preocupação de querer dizer tudo no texto, né? Ter certeza que o leitor ia entender o que você estava querendo dizer. Sabe? É uma coisa assim... uma coisa quase protetora com o leitor, assim, sim, sabe? E a partir do Este é o Lobo, eu comecei a perceber que a minha forma de pensar o livro era o que a gente chama de livro ilustrado, né? Porque uma coisa é o livro com ilustração, né? E isso não quer dizer que um livro é menor que o outro, não é isso, é uma questão conceitual mesmo, né? E o livro ilustrado ali, ele se dá no Este é o Lobo com isso, né? Desse protagonismo da palavra e esse protagonismo da imagem acontecerem ao mesmo tempo, né? De um ficar atrelado ao outro, né? De esse amálgama, né? Que eu costumo dizer entre palavra, imagem e objeto, né? Porque aquele livro comprido, ele tem um porquê de ser daquela forma, né? Então, esse tripé que faz o livro ilustrado, que é difundido, é dito, né, em todos os estudos, né, eu comecei a perceber que a minha forma de pensar o livro, a minha forma de pensar as narrativas, acontecia a partir da construção dos conceitos do livro ilustrado. Perfeito. Então, Este é o Lobo, para mim, ele é o grande, assim, a minha mudança de direção, assim, sabe? E você falou, é muito interessante, né, eu quero ter um controle sobre o que as pessoas vão entender do que eu estou escrevendo, é eu deixar mais livre, né? E eu me lembrei agora, na hora que você me falou, eu me lembrei que quando eu comprei o Lobo, eu li para meus filhos e falei assim, não vou esboçar nenhuma reação. Deixa eu ver o que eles vão ter de reação naquela hora que o Lobo, né, fala... ele fala, né, ele tá toda hora sério, depois ele fala sim, eu vou, não, né? Ele fala uma palavra mas dança, né?
E aí, o meu filho abriu uma gargalhada maravilhosa, assim, que eu não tava esperando. Eu falei, pô, ele era bem bebê na época. Então foi muito legal ver isso, exatamente essa liberdade que você mencionou, de ver qual vai ser a reação da pessoa sem você dar tudo pra ela, né? Não, e o que você fez é importantíssimo, né? Porque você possibilitou a autonomia dessa criança, né, do seu filho. Sim. Porque o papel do mediador, né, da literatura tá nesse lugar também. Não é dar respostas, né, para a criança, é possibilitar as perguntas, né? Sim. Poder dizer para essa criança, falar, o que você acha disso? E ela vai te responder o que ela achou disso. Sim. E você dizer de novo para ela, e por que você achou isso? E ele respondeu por que ele achou isso. Em vez de você falar, mas isso é isso, e determinar, né? Então, e a riqueza, particularmente no Este ao Lobo, talvez esteja um pouco nisso, assim, né? Que eu vejo ele na mão de uma criança brasileira, ou de uma criança portuguesa, ou de uma criança italiana, elas tendo a mesma reação, né? E principalmente, eu acho esse sentimento que elas têm de se sentirem autônomas, né? Porque esse livro, normalmente, uma criança vai não alfabetizada da forma convencional, digamos assim, ele exige uma mediação, mas eu noto que essa mediação acontece só uma vez. Perfeito. Porque depois disso a criança ela tem uma autonomia a partir daquele livro e ela cria a narrativa do jeito dela. Perfeito. E eu acho que é isso importante. Então, voltando um pouco que eu estava dizendo, né, de eu ser controlador em querer dizer todas as palavras e todas as vírgulas, e o meu olhar como autor de livro ilustrado, sugerindo as coisas, eu me sinto muito mais abraçado por mim mesmo. Perfeito. Quando o meu olhar é pro livro ilustrado. Que legal. Então a gente mencionou isso do Lobo. Tem algum outro livro que você queira contar pra gente, assim, apresentar pra gente de onde veio a ideia, por que te marcou, por que fez sucesso? Conta um pouco pra gente. Cada livro ele tem uma particularidade, assim, né? Tem uma... São quantos no total? Você tem essa matemática? Os livros onde eu sou autor de texto e imagem, hoje publicados são 22. Boa, bastante. Mas essa conta, ela tá sempre, ela tá sempre assim, né? É meio que uma panela com água fervendo, assim, sabe? Ela nunca tá estável, né? Porque tem livros que estão a serem publicados, né? Sim. Então eu falo para você 22 hoje... amanhã é outra resposta. Amanhã são 25, entendeu? E cerca mais ou menos de 60 livros em parceria. Uau. Né? Um autor fez o texto e eu fiz a imagem, né? Fiz a narrativa ilustrada. Perfeito. E um autor de texto fez a narrativa escrita. Assim. E desse universo imenso, você escolher 5. Então você mencionou o Lobo mais 4, assim, pra gente saber... livros que marcaram a sua trajetória até agora. Então, é uma coisa, né? Toda escolha é uma renúncia, quem é meu filho favorito, né? Quem é meu filho favorito, né? É difícil isso, mas tem algumas... Por exemplo, Pinóquio, por exemplo, que é um livro que ele ficou na gaveta durante muito tempo, porque ele surgiu primeiro com uma ideia do folder do nariz do Pinóquio quando ele desdobra. Perfeito. Eu falei assim, putz, que legal, né? É óbvio que alguém já teve essa ideia, né? Porque é uma coisa muito óbvia, né? O nariz do Pinóquio cresce, por que não tem um livro que a folha Mas ninguém teve essa ideia, né? E daí eu pesquisei, tudo bem, era pesquisa Google, né? Eu pesquisei, como assim ninguém fez isso? Tem outros formatos, né? Uma caixinha que abre, é o nariz dele que cresce. Cara, sério que ninguém fez isso? Falei, putz, vou fazer um livro me Porque não é só disso. Uma sanfona, mas cada vez que ele abre, ele te diz mais uma coisa. Exatamente, exato, se revela mais alguma coisa. E quando esse livro, essa ideia surgiu, eu falei, putz, tem um livro aqui. Daí eu comecei a desenvolver, né, a história e tal, e a coisa não engrenava, assim. Eu falei, putz, eu não tenho um livro aqui. Eu só tenho um folder, uma ideia boa, mas isso não é um livro. Então o autor também ele tem que perceber o momento em que um livro é um livro, né? Ele tem que ser transformado. E ele foi para a gaveta. E ficou na gaveta acho que uns 3 anos, assim, né? Até que surgisse uma ideia. Mas sempre no fundo, sempre. Assim, né? Eu acho que todos os livros, assim, se a gente pudesse jogar uma câmera aqui na minha cabeça...
ia ser um problema, porque, assim, várias coisas estão acontecendo ao mesmo tempo, assim, sabe? Eu não sei como eu tô conseguindo falar com você nesse momento agora. Porque, assim, porque um livro tá acontecendo e o outro, então esses pequenos fragmentos vão acontecendo, assim. E daí, uma vez eu tava assistindo Blade Runner pela enésima vez, que é um filme que eu sou apaixonado. Sim, maravilhoso. Né? E daí me veio um eureka, assim, sabe? Falei, caramba, né? Assim, são a história daqueles androides, que eles têm 4 anos de vida, né? E eles estão ali tentando entrar numa sociedade, tentando se adequar a uma sociedade, estarem inseridos nessa sociedade, mas só que eles só têm 4 anos de vida, né? E eu comecei a fazer uma conexão assim, falei, porra, essa história do Pinóquio, né? Tipo, ele quer ser um menino de verdade, assim, sabe? Então ele quer se adequar ao que é a sociedade, né? De como, da lógica da sociedade, para ser enxergado como um menino bom. Então, assim, ele tem que se privar de tudo que ele é como criança para ser outra coisa, né? Eu falei, putz... Esse é o gancho. Esse é o gancho. E daí, na sequência, assim, não foi exatamente na sequência, né? Mas logo em seguida, eu tinha assistido também pela 38ª vez Solaris, né? Que é um filme do Tarkovsky, que eu sou apaixonado também. Eu tinha lido o livro também, né? E, assim, o enredo da história, assim, também tinha um gancho muito com Pinóquio, assim, sabe? Porque, assim, na verdade, você passa a olhar para os personagens ali, né? Um personagem que surge a partir de memórias ali, né? Ele se torna real, né? Ele se torna real ali, mas ele mesmo não sabe que ele é uma pessoa real, né? No caso, a protagonista, a protagonista da história, que ela surge a partir da memória do marido dela, enfim. E ela não ter consciência daquilo também, né? E daí eu já tinha visto Blade Runner, daí eu fiz uma salada com uma inflexão filosófica, assim. Perfeito. Eu falei, meu, é isso, assim. E daí virou isso, E daí tem essa história da brincadeira da página, né? Do espelhamento, né? De usar o meio da página como espelho, de ele se ver refletido, ele olhar ali e falar assim, putz, né? Para eu ser melhor do que eu sou, eu tenho que ser igual ao outro, né? Então, todos os personagens ali da história original passa pelo livro, fica fazendo essa ponte, né? Até ele perceber que, né? Tipo, não, eu preciso ser eu mesmo, né? Grosso modo dizendo, né? A história esse negócio que você falou, né? Do livro ser um objeto, né? Onde você vai, né? A criança vai explorando a parte da sanfona e tal. Exato. Tem um livro seu que agora eu me esqueci exatamente como é que é o nome, mas o que tá atrás da porta. Se eu abrir essa porta agora. Perfeito, esse. Esse eu comprei para meus filhos bem pequenos, e eles abriam assim e faziam uma casinha. Exato. Isso acontecia assim, todo dia. Mãe, quero brincar de casinha. Colocava os dois dentro, fechava assim a casinha. Então, excelentes memórias. Assim. Isso é muito legal, né? Do livro virar um objeto que é manuseado. E assim. é curioso você falar isso, né? Porque é uma coisa recorrente, particularmente com esse livro, as crianças também, né, se apropriarem para além do que a narrativa oferece, assim, né? Porque o livro, ele é uma porta que se abre, né? Mas o tempo todo, quem é o protagonista desse movimento é o leitor, né? Porque ele está na frente da porta e ele está fazendo esse movimento de abrir a porta, né? E o livro, né, de novo, ele acaba indo por um caminho de observar a partir de pontos de vista distintos, né? Então, a ação acontece dentro do quarto de uma criança, ela abrindo a porta do armário onde existem monstros, e quando o livro vira, essa história se transforma em outra coisa. São os monstros olhando para dentro do quarto, né? E isso, né, das crianças brincarem que eu estou dentro do armário, eu estou dentro do quarto, estou dentro, estou fora, é uma coisa recorrente, assim. Professoras, né, pais, assim, às vezes acabam me mandando fotos. Isso é muito legal, né, assim, o que você recebe das pessoas, do que estão fazendo e criando a partir do seu livro, é a coisa mais gostosa que existe, então, né? Sensacional, assim, essa apropriação que eu te falei, que às vezes o leitor tem dos livros, né, Este é o Lobo, por exemplo, mesmo, mas uma vez uma escola me mandou uma imagem de uma criança dentro de um balde, para você ver o tamanho dessa criança. Ela estava dentro de um balde folheando. Maravilhoso. Tem até, acho que é uma das primeiras imagens lá do meu Instagram. Nem tem tantas imagens assim no Instagram, deve ter 250, sei lá.
E uma das primeiras imagens é uma criança com aquele dedinho gordinho, assim, pondo a mão, e você percebe que ela está criando a narrativa dela ali. Né? Então, isso é o que é mais encantador, assim, sabe? Você, sei lá, quando eu vou em escolas ou quando eu vou em eventos, vem pai, porque tem isso também, né, do livro ilustrado. Isso é uma potência tão narrativa, tão grande, assim, que ele alcança a criança num certo nível, né, correspondente ali ao repertório que ela tem, mas ela também chega nos pais, que faz uma outra leitura e chega... Então, eu costumo até dizer que o autor de livro ilustrado é um autor de muita sorte, porque ele consegue atingir todos os tipos de leitores, né? Sim. E o mesmo livro é lido na casa pelo pai, pela mãe, de duas formas diferentes. A criança vai crescendo e vai lendo de formas diferentes. Exatamente, né? Isso então, é muito legal mesmo. Bem enriquecedor, assim. Sim, muito legal. Tá bom. Outros livros que te marcaram da sua trajetória? A Coraline, né? Sim. A Coraline, putz, é incrível, assim, o que esse livro, tipo... Assim, esse livro acabou virando tema de samba de enredo no Rio de Janeiro. Você me conta a história é muito emocionante, eu quero que você conte em detalhes. Incrível, assim. A Coraline, ela surgiu de uma conversa com a minha filha, a Gabriela, que é pedagoga, né? E, aliás, minhas filhas, né, e minha esposa me enriquecem muito nos diálogos que a gente tem, né? Minha filha... estuda cinema fora do Brasil, a gente tem conversas muito poderosas assim sobre cinema. A Gabriela, formada em pedagogia, a gente tem conversas muito poderosas. A Eva também é uma leitora profunda, formada em espanhol, e a gente e tudo isso me alimenta demais, né? E uma vez eu estava conversando com a Gabi, e ela estava me contando uma história de um exercício que ela estava fazendo em sala de aula, sobre identidade. E nesse exercício sobre identidade era para as crianças pintarem, né, se representarem numa folha de papel, né? E essa conversa, ela se tornou grande, né, porque ela falou, putz, olha que curioso, né, veio um menino negro, né, pedir para mim um lápis cor de pele. E daí ela levantou o questionamento para ele, né, peraí, qual lápis cor de pele? Não, esse não é da sua pele, E daí ele ficou com um grande ponto de interrogação na cabeça, assim, olhando para ela, tentando entender, porque ela mostrou qual que é o lápis cor de pele, é o marrom, ou é esse rosinha, ou qual que é? E ela falou, nossa, ele mesmo, né, é um trabalho sobre identidade, né, ele mesmo não se reconhecia ou não se reconhecia, ou tinha uma vergonha, porque todos os amigos usavam lápis, né, rosinha e tal. Eu falei, putz, tem uma história aqui. Foi quando surgiu a Coraline, né, porque a primeira coisa que aparece quando você abre o livro é um amigo dela, branco, perguntando para ela, Coraline, me empresta o lápis cor de pele. O que ela responde para ele é assim, peraí, né, que lápis cor de pele é esse? E daí ela começa uma viagem ali, passando por vários lugares, para tentar entender o que é esse raio de lápis cor de pele. Então, acho que Coraline foi um dos primeiros livros, né? Não quero parecer pedante aqui, mas talvez seja um dos primeiros livros infantis que falou com todas as letras sobre isso, né? Me empresta o lápis cor de pele, e de como isso estava tão... como isso tá tão inserido na cultura, né? E não é só no Brasil. Imposto, né? Imposto, né? Mas é isso mesmo, né? Quando existe uma ideia de se impor uma ideia, é isso que acontece, né? Você repetidas vezes, você dizendo uma mesma história... Pra todo mundo acreditar que ela é verdadeira, E as pessoas não se dão conta disso. Né? As pessoas não se deram conta, nunca se deram conta disso. E essa narrativa, esse foi o primeiro livro que eu comprei para meus filhos com o tema raça. Então eu me lembro bem, assim, porque eu tinha um pouco de insegurança de como é que eu vou introduzir, eles eram muito pequenos. Eu tenho para mim que a criança nasce sem ter esse conceito, né? Exato. Então minha filha loura via ela igual como uma menina negra e tal. E eu falei, mas eu acho que, né, o meu feeling foi, vamos introduzir esse assunto. E foi, pra mim, um jeito muito bom de introduzir, porque ele não tá, de novo, dando a mensagem, né? Ele falou assim, olha, existe essa situação aqui, né? Vamos interpretar a partir daí, exatamente. E daí, assim,
esse livro ele toma uma proporção tão grande, né, fora de controle, porque a gente nunca tem controle, a gente deseja que o livro seja lido por muitos, né, mas você não tem controle disso, né. Como um compositor fazer uma canção Sim. e achar que ela vai ser um grande sucesso, você não tem essa medida, né? Você Sim. pode pegar todas as receitas, repete frase tal, faça o compasso tal, mas pode não dar certo. Tem pra mim assim, eu vejo pelos meus reviews dos livros, né? Tem coisas que eu amo e que as pessoas nem se tocam muito, tal, e tem o do acaso também, né? Exato. O que acontece nas redes sociais do acaso também acontece na vida real, né? Exato. De alguém falar... E Coraline foi assim, né? Me surpreendeu, né? Porque ele começou a ser muito adotado nas escolas, né? A potência, né, do assunto, do tema, e ele foi não crescendo, foi finalista de Prêmio Jabuti e tal. E, pô, chegou uma vez, me ligaram lá do Rio de Janeiro, né, mandaram mensagem, acho que mandaram mensagem no primeiro momento, assim, Escola Grande Rio, do Rio de Janeiro, e eu nunca fui do samba, né, eu era do rock and roll, assim, hoje eu sou muito mais eclético, assim, mas nem era, assim, tipo, pra mim, eu só conhecia a Escola Mangueira e Portela, alguma coisa assim, né? Grande Rio me ligou, tal, me mandou mensagem, a gente queria fazer um desfile de escola de samba. Mas como assim, né? Eu pensava que era uma coisa assim, tipo, sabe, coisa de escola, né? Uma apresentação de fim de ano da escola. Apresentação, sabe, de data, assim. Cara, não, é que... Daí ele me explicou, né? A galera lá me explicou que as escolas têm as grandes escolas do Rio, tem as escolas mirins, e as escolas mirins, elas vão na Marquês de Sapucaí e tal. Falei, pô, que legal, né? Falei, legal, eu achei... Cara, e daí os meses foram passando e tal, daí me mandaram mensagem de novo, ó, a gente tem o samba de enredo pronto, mas a gente quer que você venha aqui no galpão pra ver os carros alegóricos. Eu falei, tá, vou. Aí fui pro Rio de Janeiro, falei, vai vir um carrinho de feira, né? Eu chego lá, um negócio de 4 metros de altura. Assim. Emocionante. Cara, daí me deram o samba de enredo lá. Puta, comecei a chorar na hora, né? Foi foda. Que maravilhoso. Foi maravilhoso. Assim. Eu quero ouvir essa música. A gente devia colocar ela pra tocar aqui, hein? Vou te mandar. Me manda pra gente colocar aqui. Incrível. E daí tô eu e a Eva, no dia X lá, no meio da Sapucaí. Espetáculo. Que eu... Assim, nem imaginava. Que já é emocionante por si só, mas não ter nenhuma relação. Eu e aí passando no meio, vendo todos os personagens, assim, nossa, foi assim, como diz a moçada hoje em dia, assim, né, fechei o jogo, né? Venci na vida. Venci na vida, você não precisa de mais nada, tal. Sim. Então, Coraline foi muito poderosa nesse sentido, assim, sabe? Não só o que ela representa, de eu ir numa escola, uma menina virar pra mim e falar assim, eu sou a Coraline. Então, em todos os sentidos, assim, foi muito, muito poderoso. Eu sou muito grato, assim, muito grato. Maravilhoso. E lançou uma continuação, né? Tem uma continuação agora que é maravilhosa. E aí, sobre Coraline e sobre a continuação, você ficou com algum receio de ser questionado, de estar falando do lugar de fala de uma menina negra, né? Sendo um homem branco. Você teve esse receio? É uma pergunta curiosa também, assim, porque, assim como você falou agora há pouco, né, as minhas filhas, né, sempre conduziam as coisas, né, como se todos fossem uma coisa só, né, sem diferenciar nada. Engraçado, né, eu falando um pouquinho dessa da minha vida lá, inclusive no livro, né, a Coab ali eu dedico também, né, eu faço uma dedicatória. Ali... São pessoas não abastadas ali, com dificuldades financeiras, com histórias, e na época, né, era assim, faz muitos anos que eu não vou para lá, e histórias de vida difícil, né, gente sempre começou a trabalhar muito cedo e tal. E ali, né, entre os meus amigos ali, eu não era amigo do Fábio, menino negro, eu era amigo do Fábio, né. Eu não era amigo do André, o menino negro. Eu era amigo do André, né? E assim, o que acontece, né? Na minha família, o lado da minha mãe são todos negros, né? Na verdade, assim, a gente nunca teve uma discussão dentro de casa a respeito, né, sobre identidade, falando do lado da minha mãe, porque isso estava muito colocado, né? Então, tudo bem, mas Ale, mas você não é negro, né? Daí a gente chega nesse ponto, né?
Mas quando surgiu Coraline, eu não fiquei pensando nesse lugar, né? Lugar de fala, como as pessoas falam, Sim. dizem, né? E também que já caiu muitos mitos, né? Sobre essa história do lugar de fala. Na verdade, você tem que somar forças, né? Perfeito. Você não tem que segregar, né? Então, para mim, nunca foi um problema, né? E daí eu até estava lembrando de um poema da Vitória Santa Cruz, um poema que chama Me Gritaram Negra, né? Que é um poema muito poderoso e que no poema ela diz assim, né? Eu tinha 5 anos, na verdade, quando alguém gritou para mim, negra! E ela narra nesse poema que ela fala assim, negra, mas o que é isso, né? Ela mesmo, essa identidade, essa classificação, né? Para ela não cabia, para ela, aquela criança de 5 anos, né? Daí nesse poema ela diz, né? Eu não vou reproduzir o poema aqui, que não tem essa capacidade. Não consigo nem lembrar o nome do diretor, que eu adoro, né? Mas ela fala, eu comecei a ter vergonha do meu cabelo, eu comecei a ter vergonha do meu nariz, eu comecei a ter vergonha dos meus lábios. Tudo externo, né? Internamente não tinha. Comecei a ter vergonha da minha pele, e daí eu me retraí, eu me encolhi e tal. E daí chega um momento que ela fala, não, eu sou negra sim, né? Eu adoro meu nariz, eu adoro do jeito que eu sou, eu adoro meu cabelo. Então isso dialoga muito com esse pensamento desse, e talvez respondendo mais especificamente sobre Coraline, talvez seja isso, né? Quem está falando de Coraline, talvez, né? É esse Alexandre criança aqui dentro, que estava nesse lugar, Perfeito. Né? Que estava nesse lugar que dialogava com todos sem distinção, né? E eu acho que Um Lugar para Coraline, que é o segundo livro, o que eu não tinha pensado em fazer uma continuação. Que eu acho que o Coraline estava ali, ele disse o que tinha que ser dito, continua dizendo, né? E Sim. continua tendo toda essa potência. Vai durar muitos anos, né? Porque tomara que sim. É um tema que não é atemporal. Mas o segundo, eu acho que eu falei, putz, ninguém tá falando sobre isso, passa um ano. Ninguém tá falando sobre isso, passam 2 anos. Ninguém tá falando sobre... Daí passaram 7 anos desde do primeiro Coraline. Na verdade, o Coraline ele foi escrito mais ou menos de 2013 para 2014. Ele foi publicado em 2017. Tá. E daí, nesse processo todo para fazer o segundo, que eu não tinha intenção de fazer no primeiro momento, falando sobre meritocracia, que foram... falando sobre privilégios, né? Coisas que estão aí, né? E que eu acho que as pessoas às vezes falam, é mimimi, acorda cedo para trabalhar, que você... E daí as pessoas, é muito fácil, né? Você colocar, derramar no colo do outro, né? Um monte de imposições, né? Faça isso ou faça aquilo, sem parar para pensar. E daí eu tenho um exemplo muito claro na minha cabeça, assim, das diferenças, assim, por exemplo, que você pega uma criança que está num colégio particular, né? Vamos colocar o colégio particular como cenário, porque Sim. é o que acontece com Coraline ali. E essa criança, ela sai da escola, ela sobe a rua dela, provavelmente alguém foi buscar ela ali na porta da escola, ela sobe a rua dela, passa 1, 2 ou 3 prédios, ela entra no prédio dela, o almoço dela está pronto, ela vai ter a hora da soneca dela, alguma coisa Sim. assim, vai fazer a lição de casa, vai jogar videogame e tal, para no dia seguinte descer o elevador, andar mais 2 ou 3 prédios e entrar na escola, né? E nessa mesma sala de aula tem uma criança que provavelmente é cotista ou né? Que essa criança, ela sai da escola, ela vai pegar o metrô, ela vai pegar um ônibus, vai não sei o que lá, vai mora na periferia, depois de 1h30 nesse trânsito todo, vai cuidar do irmão mais novo, porque a mãe está trabalhando, e depois que ela fez tudo isso, ela vai sobrar um tempo para ela, assim, para fazer a lição de casa. E para acordar no dia seguinte e fazer todo esse trajeto de novo, né? Você está exigindo igual das 2 crianças. Exato, né? Então, onde está a meritocracia nisso, né? Então, Um Lugar para Coraline, ele fala sobre isso, né? Ele fala... E daí, como eu trabalho sempre dentro das metáforas, né? E metáforas visual também, né? Nesse caso. Sim. Tudo é posto ali numa competição de piscina, né? Na hora da piscina ali. Numa competição. Então, assim, ali ele fala sobre classe, ele fala sobre o protagonismo do homem, né? E o
norteamento da mulher, Sim. né? Que a personagem é colocada na borda ali, né? Sim. E, de novo, né? No final, a Coraline não tá dando nenhuma lição de moral, né? Falando da realidade. E ela fala ali, né? E acho que é uma coisa que talvez seja marcante do livro. Ela fala assim, eu preciso ser melhor do que o melhor 2 vezes. Sim, sim. Que é uma frase que marca muito. Assim, olhando os seus livros, está bem claro que você entende que assuntos difíceis têm que ser trazidos para as crianças ainda pequenas, né? Então tem morte, tem pobreza, tem questão de raça, né? Um argumento contrário a introduzir livros mais duros assim para criança pequena seria, poxa, a vida já é tão dura, vamos preservar ela aqui numa bolha até ela ser obrigada a sair da bolha. O que você responde para isso? Mas eu acho assim, eu acho que tem lugar para tudo, né? Eu acho que meus livros mesmo, eu acho que eu tenho livros mais leves, assim, né? O Eustáquio, por exemplo, né? O Sim, Eustáquio maravilhoso, sim. Mágico Magnífico, né? Eu acho que ele vai pelo caminho da galhofa ali, sim, né? Da risada, né? Então, acho que assim, você pode falar de assuntos duros de formas diferentes, você pode falar, né, de coisas leves, né? De forma criativa, né? Por exemplo, Um Belo Lugar, por exemplo, sim, que é um livro que fala sobre morte. Sim. Mas ele é tratado de uma super forma poético, tão leve, sim, super assim, sabe? E as coisas são reveladas ali de uma forma muito, muito sutil, né? De uma forma muito leve e tal. Que o adulto que está lendo aquele livro só precisa entrar na conversa se a criança perguntar, exato, né? Assim, ela pode, exato, é uma opção. E essa questão de talvez, né, o que a gente tenha que caiba, assim, né? Principalmente para o autor, né, esse lugar de autor de literatura infantil, talvez seja a coisa de você poder nomear, né? Às vezes você está nomeando as coisas para uma criança, né? Perfeito. Então você está falando de medo, mas de uma forma sutil, né? Sei lá, de monstros. O que é o medo, né? Sim, você pode ter medo, sim, faz parte, né? Mas o medo tem que te congelar, né? Sim. O medo é uma forma de você chegar numa linha ali, tentar entender o todo e tentar entender que você pode ultrapassar essa linha, sim, né? Sim, e o primeiro passo, né, da criança conseguir lidar com o sentimento é ela conseguir identificar, né? Isso tá bem claro, né? Dei o nome e agora eu vou lidar com ele. Não vou eliminá-lo, mas ele vai ser a parte da minha vida de uma forma controlada. Até porque é assim que é a vida, né? Sim, a vida não é só na plenitude de gozos e prazeres e, né... Sem dúvida. Você mencionou o Eustáquio, né? Pra mim, o Eustáquio é o número 1 livro que eu gosto de levar em roda de leitura, cara. Todas as rodas que eu li ele, é uma reação muito maravilhosa. E aquela jogada de ter várias páginas em branco, né? Eu conversei com um livreiro que eu gosto muito, que é da Banca dos Livros, aqui em Higienópolis. Sim. E aí ele falou que uma pessoa comprou o livro, depois voltou e falou, peraí, página em branco? Eu tô pagando pela página em branco. E ele falou, não é possível que você voltou pra devolver o livro. A genialidade de ter uma página em branco, né? E é curioso, né? Daí, de novo, voltando, né, sobre essa potência do livro ilustrado, né? Porque ali são páginas em brancos que elas não são em branco. Né? Sim, estão falando muita coisa. Ela faz parte de uma ação, estão dizendo muita coisa ali, sim, faz parte da narrativa que está sendo contada, e daí tem uma coisa sutil que às vezes as pessoas não percebem, que os números da página também estão contando a história, né? Que ela tá pedindo para você seguir adiante, sim, né? Verdade, e a página, verdade, sei lá, 35, 36, verdade, 37, verdade, né? E daí também essa jogada, né, da virada de página, que você vai descobrir que o mágico ele se escondeu atrás de uma página. Né? Então você usa o próprio objeto como elemento narrativo, sim, mesmo. Não, né? ele é um que quando eu tô lendo em roda eu fico segurando e trago pra mim, mostro, sim, de novo, né? E vai ter o segundo. Ah, vai ter? Que maravilhoso, maravilhoso. Não, sucesso. Eu olho pro livro e já lembro as carinhas das crianças, sabe, fazendo aquela carinha de muito animada. É muito maravilhoso. E é curioso, né, o que você falou, né, de uma pessoa trazendo de volta, porque provavelmente não é a criança que vai levar de volta. Com certeza. E daí o pai, ele parte da concretude dele, né, não todos, evidente, né, mas alguns, sim, pais, ele parte da concretude dele, né, de às vezes ter, né, a falta até de um conhecimento, né, a falta de uma liberdade, sim, de tentar entender essa frequência poética onde, sim, a criança... Eu acho que tem uma insegurança por parte das pessoas. Eu vejo, assim, quando eu falo, eu gosto muito de livros de imagem. Uhum. Toda vez que eu falo de livro-imagem, eu recebo muitas mensagens falando assim, mas como que eu faço com esse livro-imagem? E eu entendo, né? A pessoa que recentemente está contando histórias, não fez isso ainda de ler em voz alta,
Ela quer que você pegue ela pela mão e fale, assim que é feito, Sim. né? Se você tem uma imagem, você tem um quadro em branco, uma página em branca para falar o que você quiser. Exato. Então, eu entendo também a insegurança, assim, mas eu tenho uma ideia, eu tive essa conversa já com outras pessoas, de tipo, o livro é bom, por exemplo, se você vai olhar para um livro para uma idade mais avançada de uma criança. O livro é bom se ele tem X capítulos, se ele tem X páginas, quantidade de trabalho que foi colocado ali. Mas, na verdade, a ausência de uma palavra numa página teve muito trabalho, porque tem todo o pensamento por trás, Exato. a ideia, né? Então, não tem nada a ver uma coisa com a outra, na verdade. Eu acho que sim. Eu queria te perguntar... Sim, eu imagino, né, que tem uma dinâmica muito diferente quando a obra é sua, né? Assim, então, você tem um número imenso de obras. Então, vai ter o autor que chegou para você com a ideia pronta do que ele quer do livro e você vai ilustrar. Tem o autor que vem, faz em colaboração. Tem um que a editora tem um papel maior, né? Assim, varia muito, é verdade? Essa minha impressão, assim, de como funciona? O autor que ele já vem com uma ideia pronta para mim... Não vai rolar. Ele não volta mais, assim. A gente vira grandes amigos, mas vai voltar. Acho que, principalmente, eu acho que muito tem a ver disso que eu estava falando no começo da nossa conversa, né? De você entender, né? Quando eu tô dentro desse papel, né? De coautor, né? De você entender o ilustrador como coautor, né? Porque, por exemplo, se você tem um livro que ele tá pronto e que você acha que você tem que dar todo o direcionamento para o ilustrador, então faça um livro de prosa, né? Porque se você não precisa de um ilustrador, né? O ilustrador, ele não pode ser é o que a gente chamava antes de apertador de botão, né? Ele não pode ser um cara que está simplesmente lá como um prestador de serviço de ilustração, né? Eu acho que tem ilustrador que se sente confortável nesse papel, né? Sim. Claro que eu tô falando de uma forma muito genérica, assim. Não, e obviamente você com a carreira que teve, cada vez você se sente mais seguro, né? Exatamente, tem um nome, etc. Exatamente. Mas assim, eu acho que o entendimento, né? Eu acho que, assim, eu já presenciei em algumas conversas, conheço muita gente no mercado, muitos autores, mas conversas aqui, outras ali, de autor, daí não vou nem classificar, eu ia classificar agora, mas não vou classificar para não, né? Não ficar, causar. Mas, assim, eu acho que tem autores que tem uma dificuldade tremenda de observar o ilustrador como coautor da obra, né? Uma dificuldade tremenda, né? Então o nome vai pequenininho ali, é uma coisa até de vaidade, talvez, né? Sim. E tudo bem, né? Acho que se um autor de uma narrativa ilustrada, um ilustrador, ele se sentir à vontade nesse papel, ok, né? Eu, com a forma que eu observo os livros, a forma que eu crio as narrativas, a minha forma de criar, isso não cabe, né? Então, assim, na verdade, eu tive alguns maus exemplos, algumas coisas que não funcionaram muito bem nessa trajetória, né, de tanto tempo. Sim. E hoje em dia, assim, minha produção, eu acho que é 95%, assim, minha de texto e imagem, né? Os livros são autorais meus. Perfeito. E esporadicamente, né, surge algum texto que me impacta, assim, me causa algum tipo de comoção interna e que eu sinto desejo de colaborar. Legal. E daí, quando eu sinto esse desejo de colaborar, esse autor dessa narrativa da palavra, né, do texto, ele sabe que eu vou apontar coisas que provavelmente vai por outro caminho da ideia original dele. Então, esse autor, normalmente, ele já vem muito desarmado para mim. Geralmente ele vem via editora. Esse é o caminho? Então, não necessariamente. Às vezes não. Acho que hoje em dia é mais o autor, direto. Quando isso acontece, às vezes a gente já se conhece, fala, pô, Ale, por exemplo, vou dar um exemplo muito de um sucesso, assim, que é o livro Passeio. Ah, espetacular. Que é um livro que, assim, é um livro feito a 4 mãos e eu acho que ele é o exemplo mais, assim, que possa ser dado. Esse daqueles que eu leio, a minha filha fala assim, por que você tá chorando? Exatamente. E é um livro, assim, que é um livro que o Pablo Lugones, que é o escritor e é o dono também, né, da editora Gato Leitor. Foi o primeiro livro que ele escreveu e quando ele me mandou, ele tinha algumas ideias, assim, e isso faz parte também, né, dessa troca, né? Não vou dizer que é um briefing, né? Mas essa troca criativa, assim, né?
E teve algumas coisas ali que eu achei que funcionava, mas muitas das coisas eu virei para ele, Pablo, não, acho que a gente tem que ir por um outro caminho. E daí foi... E uma das coisas que eu lembro de uma frase, assim, que eu falei para ele, né, que eu falei assim, o que a gente está falando aqui é de uma relação de um pai e uma filha. E uma coisa que pode ser muito representativa disso é ela tá andando numa bicicleta, eles estarem andando numa bicicleta, né? Porque qual que é o simbolismo? O ciclo, né? O simbolismo por trás disso, né? Você ajudar a sua filha, né, a andar de bicicleta ali, você tá dando uma independência, né? Ao mesmo tempo tem um simbólico de proteção, né? Sim. Ela confia em você, ela não tá nem olhando para trás, mas ela sabe que você tá ali. Sim. Né? E o negócio de aprender a andar de bicicleta, acho que tá no nosso imaginário, assim, coletivo, né? Sim. Como a cena que a gente viu muitas vezes no cinema, exato, né? Exato. De uma fase, assim, agora minha filha já consegue ir sozinha. E ele aceitou muito bem, assim, né? Eu tô resumindo muito como foi essas conversas que a gente teve, né? Mas é um livro que acabou indo por um outro caminho. Sim. Da ideia que, é evidente, você está escrevendo um livro, né? Um autor de texto está escrevendo um livro, claro que floreiam ideias, né? Caminhos para onde ele quer ir, né? Mas ele aceitou muito bem as coisas e o livro foi um sucesso tremendo, assim. E acontece isso, assim, às vezes, lembro em Porto Alegre, a gente falando com alguns professores, assim, a fila da frente a gente só via os professores enxugando as lágrimas, assim, sabe? Que bonito. Então, esse é um exemplo muito claro para mim de um livro feito a 4 mãos, assim, que funcionou muito bem. E uma coisa legal que eu tô pensando assim, aconteceu comigo, tem 2 livros publicados, o segundo que eu vou te presentear. O segundo, ele é um livro sobre a criança que nasceu da reprodução assistida. Uhum. E a minha cunhada, que é ilustradora, eu também, igual que você contou que você tinha escrito a narrativa e deixado na gaveta, a narrativa tá na minha cabeça, mas eu não conseguia colocar no papel. Acordava, tentava durante 1 ano. E um dia eu liguei pra ela e falei, eu não tô conseguindo falar. Eu acho que talvez seja uma coisa tão íntima e pessoal minha, foi tão sofrido pra mim que quando eu tento colocar no papel, eu travo. E ela falou, por que você não conta a história pela voz da criança? Eu falei, é a chave. Fica aí, voltei e escrevi em uma sentada. Porque, ou seja, ela tinha um olhar que ela não tava tão ali naquele, né? Era um olhar de fora e falou, olha, esse é o caminho melhor. Então, isso aí resumiu o que é essa feitura a 4 mãos, assim, sabe? E daí, assim, por algumas coisas que aconteceram nesse meio de caminho, assim, chegou um momento que eu falei... E até porque eu já me sentia... Porque, assim, quando eu faço um livro com outro autor, eu tô abrindo mão de fazer um livro meu. Sem dúvida. Uma questão sim. Que é até de tempo. Eu tenho uma pergunta que é... Então, a gente começou no começo da conversa, eu mencionei que você ganhou uma longa lista de prêmios, várias menções muito importantes. Qual a importância desses prêmios, assim, na carreira? Você acha que é game changer no momento que estou finalista do Jabuti, isso me colocou num outro patamar? Putz, eu tenho uma visão, assim, tipo... Assim, seria muita hipocrisia dizer que não amo ganhar os prêmios, né? Porque, putz, é assim... você está celebrando uma feitura, uma coisa que para aquele prêmio tem um significado, né? Tem uma, assim, entre a régua, né, daquele lugar, né? Mas daí é isso, assim, sabe? É a régua daquele lugar, assim. Então, o que me incomoda, assim, como eu te disse, eu gosto de muita coisa, assim, sabe? Ao mesmo tempo, assim. E eu não consigo falar assim, isso é melhor, sabe? Então eu não consigo, me vendo entre finalistas de um prêmio X, falar assim, meu livro é melhor do que este livro, assim. É muito difícil, né? É difícil, assim, sabe? Então, assim, eu celebro, eu gosto quando acontece, faço meu post lá, né? Faço meu xixizinho no post. Claro. É maravilhoso vender mais livro, né? Então, por que acontece isso? Porque ele acaba sendo meio que um termômetro também, assim, para as escolas, né, para as editoras, né? Então, sim, é importante, né? Não dá para ser demagogo e dizer que não, né? Mas o que eu questiono, e daí também eu não tenho uma fórmula para isso, né? E daí por isso que eu acho que assim, né? Você tem que entender, e daí talvez seja mais falando para quem ganha o prêmio, você tem que entender que você é primeiro lugar naquela régua daquele prêmio específico, que foram provavelmente 3 pessoas que falaram esse livro é bom, entendeu?
Então não dá pra falar assim, sim, tipo, sim. Ele é bom, né? Sim. Então, assim, um livro que não é premiado, mas que tem várias pessoas que estão chorando na primeira fila da palestra, que estão te mostrando foto e tal. E assim, por exemplo, até o Passeio, por exemplo. Eu devo contar essa história muito brevemente, assim, né? Ele foi premiado pela Finilige como melhor livro, né, daquele ano. E a Finilige, eu acho que é um dos órgãos mais importantes que a gente tem da literatura voltada para infância, né, literatura infantil e juvenil, porque ele é uma premiação voltada realmente para isso, assim, sabe? É diferente do Jabuti, por exemplo, que é uma coisa muito mais ampla, assim. Perfeito. Mas, por exemplo, né, Passeio, ele não foi inscrito no Jabuti daquele ano. Então, não sei, era muito capaz, assim, esse livro ele causou uma comoção tão grande também, por onde passou, que era muito provável que ele seria finalista do Jabuti. Mas, assim, a gente decidiu não inscrever. Então, por exemplo, esse ano, tipo, o livro que saiu ano passado pela Boitatá, que é a Boitempo, a gente decidiu também não inscrever no Jabuti. Então, é uma escolha. Sim. É uma escolha, entendeu? É o do ver, né? O que você vê. A gente decidiu não inscrever. Então, assim, é uma questão de escolha, assim, sabe? E entender, assim, o vencedor é isso, né? Entender que, assim, aquilo é a partir da régua daquela premiação. Ela é bom para eles. Então, não ache que você é o melhor autor do planeta. Porque você não é. Entendeu? É isso, assim, eu tenho isso para mim. Então, eu tenho as premiações como norte, talvez seja isso a resposta, sabe? É o norte para dizer, tipo, legal, Alê, você tá num caminho legal, eu acho que é isso, assim. Perfeito. É isso. Perfeito. Uma pergunta profunda. O que você mais deseja para esse legado de livros que você tá deixando, assim? Se você tivesse que escolher, assim, uma coisa, olha, o que eu desejo que as pessoas falem no meu nome, né, quando eu partir desse mundo, o que eu mais desejo? Nossa, é difícil mesmo isso, caramba. Putz, eu acho que é isso, né, assim, o livro não vai salvar o mundo, né, é colocar muita carga pro livro, né, é muita responsabilidade pro livro, mas são várias pequenas coisas que vão salvar o mundo, né, e daí o livro talvez esteja nesse lugar, né, perfeito. De ter entre as várias pequenas coisas que fazem salvar o mundo. E salvar o mundo, que eu digo, não é salvar o planeta, às vezes é o seu mundo, às vezes é você, né? Perfeito. Então eu tenho uma menina que fala, eu sou a Coraline, e que esse livro fez diferença para mim, talvez seja o resumo do que eu desejo, assim, sabe? Que o livro, ele faça a diferença, né? Faça diferença em algum nível para aquela criança, né? Desperte alguma coisa, desperte um olhar para um assunto. Sim. Pô, a gente falou de tanta coisa aqui, a gente falou de cinema, a gente falou de quadrinhos, a gente falou de música, né? Então, seja nela ou seja a empatia com o próximo, né? Exato, né? E é uma coisa até que eu já disse também algumas vezes que eu acho que essa coisa, talvez uma das coisas mais importantes da literatura seja esse poder de criar empatia, né? Porque quando você está lendo um livro e lendo um personagem, você está encarnado naquele personagem, você está dentro daquele personagem, você está dentro da cabeça dele, do olhar dele, da forma de como ele vê o mundo, né? Então existe essa possibilidade, não é essa história meio piegas de um mundo maravilhoso, um mundo de fantasia que se abre, não é isso, é muito mais profundo, sabe? Isso de você poder estar inserido na cabeça de uma pessoa e pensar como esse personagem observa o mundo, e você poder saltar e poder estar na cabeça daquele outro personagem que está conversando com ele. Então, assim, talvez isso seja o simbolismo mais potente de empatia, né? Sim. De você estar no lugar do outro, se colocar no lugar do outro. Então, com certeza. Tem um livro seu lindo, Orbitar? É órbita ou orbitar? Orbitar. E tem um comentário atrás de uma pessoa, de uma mulher, eu esqueci o nome dela agora, que ela fala, o que eu desejo pro... É Nilma Lacerda. Perfeito. O que eu desejo pro adulto leitor que compra esse livro, o que eu desejo pra criança. E a última frase, se eu não me engano, é algo assim... Eu desejo que você esteja num lugar bem diferente quando você acabar de ler esse livro daquele que você começou, né? Então é exatamente o que você falou agora, isso. né? Fazer essa viagem. Esse poder de deslocamento, né? Sim. De você se deslocar do lugar que você tá estático, né?
seja fisicamente, né, ou seja na sua cabeça, estático de ideias, né, de pensamentos e tal, e você conseguir, né, se colocar, né, nesse lugar de poder observar muito mais, né. Perfeito. Pra gente terminar, eu queria que você me falasse 5 livros infantis que não são de sua autoria, mas que te marcaram de alguma forma, ou são inspiração, ou que você considera um favorito, ou que você lia para suas filhas, enfim, que você acha que faz sentido trazer aqui pra gente. Nossa, de novo, né, aquela história de toda escolha ser uma renúncia, né, porque é tão difícil, qual o melhor filme que você mais gosta, é tão difícil, né, porque você gosta de coisas de formas diferentes, assim. Momentos diferentes também, né? Momentos diferentes, né. Então, assim, tem um livro que eu gosto muito, chamado Chapeuzinho Vermelho, mas é um livro feito por uma autora, eu acho que ela é sueca, ela é chamada Varja Lavater. Tá, eu acho que eu sei. Não sei ela tem de outros, ela tem presença assim, conhece. E ela fez uma coisa incrível, que ela também é um livro Leporello, né, que ele vai se desdobrando assim, né, um livro sanfonado assim. E ela faz uma coisa incrível ali, que eu gosto, né, a minha formação é de design, né, então eu acho que a própria forma do livro é incrível, mas ela faz uma coisa que eu acho que vai de encontro um pouco que a gente falou lá no começo, né, dessa nossa conversa sobre o Picasso, né, de como você consegue trazer uma simplicidade, mas ao mesmo tempo trazer uma potência, né, para sua narrativa, ou para sua imagem, né. Ela faz isso, né, ela representa todos os personagens. Então, a Chapeuzinho Vermelho é uma bolinha vermelha. O lobo é uma bola preta. E a única coisa que ela faz no começo do livro, ela legendar o que são cada um desses personagens, e a história se desenrola com essas bolinhas. Assim. É genial. Eu queria ter feito isso, sabe? Então, esse eu acho um livro incrível. Um outro livro que eu amo também, que eu sempre falo, que é o Zoom, que é outro livro que eu gostaria de ter feito, né? Bom. O Banyai, né? Ele é húngaro, né? Primeiro nome dele é Istvan Banyai, que também ele tem uma coisa cinematográfica ali, incrível, né? Que ele vai recuando, né? Ele vai recuando as imagens, então essa surpresa, né, que ele traz pro leitor, né, de que eu tô vendo é uma coisa, recua, é uma crista de uma galinha, recua, é uma janela com 2 crianças, recua, não, é um brinquedo, recua, não, é um pôster, recua. Acho que é de uma genialidade, assim. E tem um negócio que eu acho bonito nisso, assim, assim, o bebê, ele tá olhando o que tá na frente dele, ele vai crescendo, ele vai abrindo, né? E daí, depois o livro, e o livro é incrivelmente ilustrado, uma ilustração linda, né? Esse é o segundo livro, né? Nessa lista ingrata de 5. Pior que eu reclamo quando me perguntam e eu tô fazendo as pessoas. Eu acho que, pensando assim, talvez nessa lista represente tudo que eu gosto. Assim, então, talvez o legal dessa lista talvez seja isso. Assim, tem tudo que eu gosto dentro de um livro, né? De narrativa, de design, de ilustração. Talvez seja Ismalha, do Odilon. Sim. Né? Que eu acho que é um livro incrível também, que coincidência ou não, mas é um livro também que é sanfona, assim, né? Mas é uma adaptação de um poema, e ele brinca muito bem com o Odilon, para começar, ele é um grande mestre, né? Porque talvez ele é o cara que mais estudou livro ilustrado e que trouxe o conceito do que a gente conhece hoje, que é discutido hoje nas universidades. O Odilon, acho que ele tem que ter um prêmio à parte ao concurso de o cara do livro ilustrado, e realmente todas as reflexões que são debatidas até hoje sobre livro ilustrado passou pelo Odilon de alguma maneira. E o Ismalha, talvez, ele brinca muito, né, com os espelhamentos, né, e com essa adaptação desse poema. Tem um outro que eu gosto muito, que é um livro que chama Agora Não, Bernardo. Sim, é maravilhoso. Eu acho incrível, que é do Dave McKee. Maravilhoso. Que eu acho incrível também, que é uma coisa muito comum, né, desse lugar das crianças dentro do ambiente dos pais, pedindo atenção, né? Sim. E a dúvida que gera ali, né, se realmente é um monstro ou se é só o menino que está representado como monstro ali. Eu tenho alguns livros nessa temática, assim, pais ruins, pais que não estão se tornando monstros, que não estão prestando atenção. Pais que não estão ali. Que não estão ali.
que obviamente são todos exagerados, né? De um descaso total com a criança. Mas eu gosto também como coloca assim, olha, tira um pouco o peso dos pais, sabe assim, né? A gente tá o tempo todo preocupado assim, que somos super-heróis, mas peraí, somos pessoas também, vamos falhar, né? Ali de forma exagerada, mas... Esse é incrível também. 4, né? Já falei? Sim. Né, falei Esmalha, agora Chapeuzinho Bernardo, Vermelho, e Chapeuzinho Vermelho. E o quinto, eu vou, acho que talvez na contramão, não sei se fez essa pergunta para os outros convidados, mas talvez eu vou na contramão, porque assim, eu percebo que, pra gente que trabalha com literatura infantil e juvenil, uma pergunta recorrente dos pais ou dos professores, né, é o buraco que existe entre a literatura infantil e a literatura adulta ou até a literatura juvenil, em que essas crianças não acessam um livro que elas perdem totalmente interesse. Sim, é uma temática grande, problema. Tem muito artigo escrito sobre isso, né, e de fato tem o declínio. E daí o que acontece? Esse livro que eu vou falar é um livro que eu amo muito. Eu não sei se dá para dizer que ele é juvenil. Em alguns lugares ele é tido como livro juvenil, mas quando eu li ele, eu não olhava ele dessa forma. É um livro que chama Extremamente Alto e Incrivelmente Perto, de um cara chamado... Um cara... Foer. Jonathan Safran Foer. Maravilhoso esse livro. Virou no filme. Virou filme até. Sim. O filme é ruim. Sim, o livro é muito superior. Sim. Até porque é outra mídia, né? Tudo bem, mas assim... E o que acontece? Esse livro, em muitos lugares, ele é tido como um livro juvenil, né? E esse livro ele tem uma narrativa fotográfica acontecendo também nele, entre acontecimentos ali, né, que são passados no livro. Sim. Então, vamos dizer que é uma dica no meio do caminho, assim, que eu acho que eu já dei 4, né, que são mais olhados, observados como livro infantis, e esse eu acho que, putz, assim, quem tá o leitor que tá nesse lugar no juvenil, naquele pezinho quase no adulto, não sei onde me encaixar, esse livro eu achei fantástico, assim, eu acho que era uma dica de livros. Então, acho que talvez seja isso. Maravilha. Muito obrigada, foi um prazer imenso. Imagina. Conversa gostosa. Ficaria mais 3 horas. Com certeza, com certeza. Maravilhoso. Muito obrigada.